Então, vamos avaliar aí, olhar o poema, fazer uma leitura coletiva dele, tá certo? E observar alguns aspectos. Vocês vão ver que algumas palavrinhas aí estão com aquele destaquezinho vermelho de palavras erradas. Eu deixei de propósito para a gente observar aí que a linguagem colocada por ele é escrita da maneira como se fala e não da maneira como está registrada no dicionário, tá bom? Então, Saudosa Maloca, de Adoniran Barbosa, foi composta em 1900, foi lançada em 1955. E aí ele fala: se o senhor não está lembrado, dá licença de contar, que aqui onde agora está, esse edifício harto era uma casa velha, um palacete assobradado. Então, vejam aí, ele escreve contar da maneira como essa palavra é pronunciada, tá certo? E ele, ao invés de escrever edifício, ele escreve adifício. Ao invés de alto, ele coloca aí harto, tá? Então, isso aí reflete o quê? Reflete a maneira como a população representada por Adoniran Barbosa falava, como expliquei na parte anterior, falando sobre a maneira dele compor os seus versos, né? Durante muito tempo, as pessoas foram consideradas ignorantes, incultas, vulgarmente chamadas de burras, por escreverem desta maneira, ou por falarem dessa maneira. Isso é chamado de preconceito linguístico, tá certo? Então, as pessoas eram caracterizadas como importantes ou não, por conta da maneira como elas falavam ou escreviam. Uma pessoa era considerada inteligente ou não, de acordo com o uso adequado ou não da língua portuguesa. Então, hoje nós vemos que esses registros, dessa forma como está aqui, eles trazem uma riqueza cultural muito grande, porque eles revelam, eles refletem a variedade cultural que existe no nosso país, por exemplo. Uma variedade cultural, tanto em termos de grupos específicos, como de épocas diferentes. Então, nós temos aí essas palavras colocadas por Adoniran Barbosa. Qual é o problema que nós podemos enfrentar com isso? O problema é, vamos supor, você fala assim: ai, professora, mas na hora que a gente vai fazer uma prova no concurso, a gente pode escrever desse jeito? Não, não pode. Então, nós temos a língua como uma vestimenta. A gente utiliza de acordo com a situação, tá certo? Então, ninguém vai de blusa de frio e cachecol à praia, assim como ninguém vai de sunga ou biquíni ao restaurante. Então, da mesma maneira é a língua. Ele coloca aqui representando a fala daquelas pessoas de maneira intencional. Se você quer representar a fala de uma determinada região de forma intencional, você pode escrever assim. Se você está conversando com seus amigos, mandando um bilhete, você pode escrever assim. Se você vai prestar um concurso, fazer uma carta de apresentação na empresa, você não pode escrever assim, tá ok? Então, você vai utilizar a linguagem de acordo com a situação, tá? Então, continuando o poema dele. Aí ele fala assim: foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca construímos nossa maloca, mas um dia, eu nem quero me lembrar, veio os homens com as ferramentas que o dono mandou derrubar. Então, notem de novo aí a representação da fala na escrita, né? Então, naquele lugarzinho ali que nós vimos na estrofe anterior, que antes, né, naquele edifício alto, era uma casa velha, então foi ali que eles construíram a maloca deles. Aqui vem uma crítica à falta de moradia, à desigualdade social, à pobreza. Então, a gente se instalou aqui, nessa casa abandonada, né? E a gente construiu a nossa maloca aqui, eu e mais 2 amigos, né? E aí veio os homens aí com as ferramentas, porque o dono da casa resolveu derrubá-la, né? E aí ele fala: peguemos tudo as nossas coisas e fomos pro meio da rua, apreciar a demolição. Que tristeza que eu sentia, cada tauba que caía doía no coração. Então, notem, peguemos não está destacado de vermelho,
como as palavrinhas das estrofes anteriores, nem como a palavra tauba. Veja aí que a palavra tauba está destacada de vermelho, porque ela está escrita errada, né? Está escrita fora da norma padrão da língua. Ela não está de acordo com o dicionário. É o caso do mandou derrubar. Então, se peguemos não está de acordo com a norma padrão, por que ela não está destacada de vermelho? Porque existe a palavra peguemos. Então, peguemos é um chamado para que a gente pegue alguma coisa. Mas aqui no caso não é isso que está acontecendo. Aqui ele está falando do passado, como nós já vimos na aula anterior. Então, o certo, de acordo com a norma padrão, seria ele dizer o quê? Pegamos, né? Então, mais uma vez, ele representa aqui a linguagem da época, que não aparece destacada porque existe essa palavra escrita dessa maneira, só que está sendo utilizada na ocasião, nessa ocasião ela está aplicada de maneira errada, tá bom? Então, aí ele fala do sofrimento dele, ele expressa, né? Fomos, de novo, né? Então, fomos é a norma padrão do verbo. Pro meio da rua, apreciar a demolição. E ele fala, que tristeza que eu sentia. Cada tauba que caía doía no coração. Mais uma vez aí, né, ele se aprofunda aí nos sentimentos, no sentimento de quem arranjou um espaço para morar e acaba perdendo esse espaço. Mato Grosso quis gritar, mas em cima eu falei, os homens tão com a razão, nós arranja outro lugar, só se conformemos quando o Joca falou, Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, aí vem essa revelação aqui, né, de uma crença popular, assim, né, de que Deus dá o frio conforme o cobertor. Foi aí que a gente se conformou, que se a gente estava perdendo a nossa maloca, a nossa casa, é porque a gente podia passar por aquilo, a gente podia suportar aquilo. E aí vem a última estrofe. E hoje nós pega a paia nas gramas do jardim. E para esquecer, nós cantemos assim. Saudosa maloca, maloca querida, din onde nós passemos os dias felizes de nossa vida. Então, vejam, se você escuta a música, você não nota a tristeza da letra, né? Então, o poema, a letra, a parte escrita dele, revela essa denúncia que pode ter passado até hoje despercebido quando você cantou ou quando você ouviu essa canção Saudosa Maloca. Quando você faz a leitura do poema em si, sem música, né? Animando ali esse poema, você percebe que trata-se de uma narrativa triste. Então, a narrativa de pessoas que perderam a sua casa, uma casa já improvisada, e que hoje vive ainda numa situação muito difícil, que é essa situação de pegar paia, né, que seria palha, nas gramas do jardim, que ainda sente a tristeza de ter sido desapropriado ali daquele lugar onde se arranjou. Então, para não sofrer tanto, então eles cantam, né? Saudosa maloca, maloca querida, din onde nós passemos os dias felizes de nossa vida. Ou seja, ali a gente era feliz. Dá a ideia do que? Passado, ali eles passaram esses dias felizes, então hoje no presente dá a ideia de que eles não são mais tão felizes assim, tá certo? Então, por isso, nós podemos dizer que a literatura de Adoniran Barbosa, a escrita dele é uma literatura de engajamento. Ele faz uma crítica social, ele aponta a pobreza, muito provavelmente, especialmente por ter passado por esse tipo de experiência. Mas nós já vimos anteriormente também que não é porque a pessoa se revela assim na poesia, significa que ela tenha passado exatamente por essa experiência, tá? É importante frisar isto. Então, ele foi alguém que viveu a pobreza, mas não quer dizer que esta poesia saudosa maloca
faça parte da experiência pessoal dele, do Adoniran Barbosa, tá bom? Não quer dizer que, porque ele fez essa poesia, ele foi desapropriado, foi colocado para fora de casa. Não quer dizer isso, tá? Ele usa aí o quê? O eu lírico, como nós já vimos na explicação, que é a voz que está falando na poesia, representando toda uma classe social, tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, de conhecer aí mais um artista, um poeta, um criador da nossa literatura e especialmente nesta semana da região onde nós moramos, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau.